com certeza a medicação antihipertensiva mais utilizada durante a gravidez aqui no Brasil. Afinal de contas, você sabe prescrever de forma correta a metildopa? Seja muito bem-vindo! Vamos falar um pouco mais sobre esse assunto tão importante e descomplicar a cardiologia na gestação? Eu sou a doutora Natália Patez, sou cardiologista com foco, com paixão na cardiologia da mulher. Então, vamos falar sobre isso, então já segue o canal aqui, já segue o perfil, porque toda semana a gente está fazendo lives para descomplicar realmente a cardiologia na gestação. Algo que a gente precisa realmente propagar conhecimento, afinal de contas, as doenças cardíacas, incluindo as síndromes hipertensivas, são as principais causas de morte materna. E quando a gente fala disso, o cuidado deve ir além, né? Afinal de contas, a gente está falando sim de saúde pública, de um cuidado que a gente precisa difundir realmente. Então, vamos lá. Eu tenho certeza que é a medicação que vocês mais prescrevem para as pacientes com síndrome hipertensiva gestacional. Seja uma paciente com uma hipertensão crônica ou então portadora de uma hipertensão gestacional ou aquelas que evoluem com pré-eclâmpsia, inclusive eclâmpsia. Eu sei disso. No Brasil, realmente é a primeira linha de escolha. É uma medicação que a gente usa há muitos e muitos anos. A gente tem segurança no acompanhamento tanto da gestante quanto dos bebês que as mães tiveram que fazer uso dessa medicação a longo prazo. Então, é sim uma medicação muito segura, mas a gente também vê muitas limitações quanto ao uso da medicação, quanto à potência da medicação, e inclusive a gente vê muitas dúvidas quanto à dose da metildopa a ser usada. Sim, a gente tem bastante divergência aí de Brasil e exterior, principalmente americano, sobre dose mínima, o que é subdose, o que não é, o que é dose máxima. Então a gente precisa falar sobre isso, tá bom? Mesmo porque a maioria dos lugares a gente tem protocolos. Então, quando a gente está pensando em uma maternidade, por exemplo, essa maternidade tem um protocolo ali instituído para seguir. Então, se a paciente está com uma dose X, a gente vai até chegar na dose Y para seguir os protocolos, tá? Então, assim, acho que no Brasil a gente precisa rever um pouco essas questões de protocolos a serem usados. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. A gente tem bastante embasamento científico, publicações inclusive de agora, da última semana, falando sobre dose de metildopa. Então é algo que a gente tem sim. Natália, eu tô precisando ver isso tudo e preciso mudar o protocolo do lugar que eu trabalho. A gente tem documentação para poder fazer essa mudança, a gente tem artigos para isso. Sim, temos artigos, temos publicações, principalmente de fora do país, para a gente poder fazer isso, tá bom? Tudo bom? Ó, o triplex da Sofia. Tem paciente. Muito feliz. Então, vamos entender? Quando a gente pega uma paciente, por exemplo, ela tá no início ali da gestação e a gente tem o diagnóstico de uma hipertensão crônica. Muitas vezes essa paciente vai fazer uma transição de medicamento. Vamos colocar que a gente atendeu uma paciente, então vamos de caso clínico, que eu acho que vai ser mais fácil de todo mundo entender. Se eu atendi uma paciente e ela tem 8 semanas de gestação, fiz um diagnóstico de hipertensão dessa paciente, ela chegou para mim com 150 por 90, por exemplo, e aí a gente fechou esse diagnóstico. Nisso que a gente fechou o diagnóstico, a essa paciente eu preciso tratar, e ela já usava antes, né? Ela fazia uso de losartana, vamos pôr assim, que é a medicação mais utilizada, apesar de eu ser radicalmente contra, né? Já que é uma paciente em idade fértil, muitos casos as pacientes querem já gestar, mas essas perguntas não são feitas, enfim. Ela tá lá com 8 semanas, primeira vez que você tá vendo essa paciente e ela tá fazendo uso de losartana e você vai fazer a transição para um outro medicamento. A maioria das pessoas vão trocar por metildopa. Mas, Natália, ela fazia o uso de losartana de 50 mg 2 vezes por dia. Por
quanto que eu vou trocar essa metildopa da paciente, qual a dose que eu começo. Isso é uma dúvida extremamente frequente e também é frequente naquela paciente que a gente faz o diagnóstico de hipertensão gestacional e que eu vou iniciar um antihipertensivo. Qual a dose que eu uso na minha paciente? Então vamos explicar isso um pouco melhor, tá bom? Antes de mais nada, qual é o efeito da metildopa? Por que eu dou metildopa? Qual a relação da metildopa com a pressão arterial? Cada antihipertensivo que a gente tem, cada um vai fazer efeito de uma forma, tá bom? A metildopa é um medicamento simpaticolítico que ele tem ação central, ou seja, a paciente vai fazer o uso dela e ela vai agir no cérebro do paciente, sendo transformada em alfa-metilnorepinefrina. Essa molécula vai agir nos receptores alfa-2 adrenérgicos e isso vai fazer com que tenha uma supressão do sistema simpático, tá? Isso vai fazer vasodilatação arterial e aí vai ter uma redução da norepinefrina e também vasodilatação com redução da resistência vascular periférica. Isso vai causar redução da pressão arterial. Natália, isso é muita coisa, mas a gente precisa entender. Então, é um mecanismo que faz ação central, cérebro. Por isso que a gente tem uma relação direta com o pós-parto, lá com o aumento de depressão pós-parto. Então, a gente precisa ter noção disso, assim como dos efeitos colaterais da medicação. É uma medicação que gera muita sonolência, que gera boca seca, que gera uma letargia, a paciente fica mais lenta, tem pacientes que realmente não toleram. A gente também pode ter efeitos com alteração de enzimas hepáticas, TGO e TGP podem alterar por conta da metildopa. Então, é uma medicação que tem efeitos colaterais, ele tem um efeito mais depressivo nessa mulher, sabe? Então, não são todas que toleram a medicação. Tem algumas pessoas que me perguntam se ela faz acelerar o coração, se ela dá taquicardia. Não tem esse efeito de taquicardia, metildopa. Outras medicações do tratamento da hipertensão na gestação podem levar sim a taquicardia, mas não é um efeito colateral que a gente costuma ver com a metildopa. Claro, a gente pode ter urticárias, lesões de pele também que essas pacientes podem ter, tá bom? Então, a gente precisa sim estar atento a esses efeitos colaterais. Então, até agora a gente entendeu mecanismo de ação, a gente entendeu efeitos colaterais da medicação, para depois a gente poder entender agora como prescrever, qual a dose, como que eu vou fazer. Então, todo mundo que tá entrando aí, eu sei que tem profissionais aí também, me conta se vocês se sentem seguros na prescrição da metildopa, se tem alguma dúvida, qual a dúvida. Me manda, gente, me manda que eu gosto de conversar isso com vocês também, viu? Acho muito importante. Então, a gente entendeu tudo isso. Agora, a gente vai pensar em como que a gente vai prescrever essa paciente, tá bom? Então, vamos voltar lá no nosso primeiro caso. Uma paciente que já fazia uso de losartana e que agora, durante a gestação, a gente vai trocar e a maioria das pessoas acaba trocando por metildopa. É a medicação que as pessoas têm mais tato, têm mais contato, se sentem mais seguras. É a única? Não é a única. Lembre-se que eu sempre falo isso. Vamos falar disso, Bruno, exatamente por isso. A gente tem publicação brasileira falando sobre isso e a gente tem publicação da semana passada falando sobre a dose máxima da metildopa. O Bruno tá perguntando, pode ser feito até 3 gramas dia? Já vi na literatura, mas na prática 2 gramas. Exatamente sobre isso. Essa é a dúvida que eu mais recebo e também sobre subdose da metildopa. Me aguarda aí que a gente vai falar exatamente sobre isso, tá bom? Não sai daí. Então, a gente vai pensar nessa paciente, tá? A paciente que chegou, ela já fazia uso de uma losartana, por exemplo, de 50 mg por dia, e ela tá grávida e a gente vai trocar essa medicação. A maioria das pessoas vai trocar por metildopa. Natália, qual a dose que eu começo? Se essa paciente fazia uso de 50 mg 2 vezes por dia de losartana, a gente sabe que não é uma dose tão alta, mas também não é uma dose tão baixinha.
A gente não existe uma equivalência. Se eu tratava com X, eu vou passar a tratar com Y e as doses vão ficar equivalentes e vai estar tratando de forma eficaz. Não existe isso. Então, como que a gente começa? Durante a gravidez, a gente sempre começa com doses baixas e a gente vai progredindo progressivamente. Claro que é uma paciente que a gente está falando de losartana 50mg 2 vezes por dia. Não é a paciente que usava losartana, hidroclorotiazida e amlodipina, por exemplo, que já era uma tripla. Então, quando é uma tripla terapia, a gente já sabe que não dá para começar com metildopa de 500mg uma vez por dia, né? Então, era uma paciente que já necessitava de uma dose maior de antihipertensivo e durante a gravidez ela também provavelmente vai precisar. Tudo bem até aí? Então, se essa paciente usava 50mg de 12 em 12 horas de losartana, agora que eu vou prescrever ela durante a gestação, eu vou começar com, no mínimo, de metildopa 250 3 vezes por dia, ou seja, pelo menos 750mg para essa paciente. Eu, Natália. E aí, eu vou acompanhando. Mensalmente eu vou ver no consultório, mas se eu ainda não cheguei à dose alvo dela, semanalmente eu tenho que ter contato com essa paciente. Se é uma paciente que eu faço tratamento no posto de saúde, essa paciente vai ser vista toda semana lá no posto. Olha, você vai voltar aqui daqui uma semana, porque a gente precisa ver como que a sua pressão vai estar. E a gente vai aumentando a dose progressivamente, ok? A gente não começa já vou começar com metildopa de 2 gramas por dia. Não, a gente começa com doses menores e a gente vai progredindo. E eu quero atentar vocês com um outro detalhe. Lembrem-se que no início da gravidez, por volta de 7 a 8 semanas, essa paciente começa a ter uma queda fisiológica da pressão arterial. Então, ela tem que ser vista. Não é porque essa paciente tomava a medicação antes, que agora, depois de 8 semanas, que ela vai manter com a mesma dose. Pode ser que a gente tenha que reduzir, né, na gestação, no início da gestação, até pelo menos o segundo trimestre, tá bom? E aí depois, no final do segundo trimestre, que a gente vai aumentando novamente as doses. Então tem que estar muito atento a isso, tudo bem? A Amália tomava Holmes 40/12, Holmes H, né? Na gravidez, tá tomando, ela não escreveu. Então, a gente tem que estar atento a isso. Tudo bem até aí? Se é uma paciente que eu tenho uma hipertensão gestacional, ou seja, depois de 20 semanas, eu vou começar a tratar minha paciente. Com qual dose que eu começo? Claro, a gente começa com a menor dose também. Natália, qual é a menor dose de metildopa? Que é uma dúvida muito frequente. Vamos pegar documento brasileiro e documento internacional para a gente falar sobre a menor dose e mais para frente a gente vai falar sobre dose máxima, tudo bem? Menor dose de metildopa. Quando a gente pega documentos brasileiros, eles falam que a menor dose de metildopa é 750mg por dia. 750mg dia. Abaixo disso, eles classificam como subdose. Quando a gente avalia documento internacional, a menor dose é de 500mg dia. Natália, o que você faz, né? Vamos lá. Na minha prática clínica, eu uso sim a dose de 500mg. Eu já tive pacientes que faziam uso, por exemplo, da losartana uma vez por dia e que na hora que eu iniciei 750 foi muito. Então eu tive que reduzir, passei para 500mg. Então já uso com uma certa frequência, não recrimino quem faz uso. Então, sim, a dose de 500mg para muitas mulheres vai ser bom durante um período. Lembra da queda fisiológica que a gente falou agora? Talvez ela esteja no momento da queda e que daqui a pouco isso não vai ser o suficiente. Então, essa paciente tem que ser vista, sim, com regularidade para ter o controle pressórico, porque a pressão não vai ficar comportadinha durante toda a gravidez com o mesmo número. Ela vai oscilar. Ela vai cair para mais para frente, ela tender a subir um pouquinho mais. Então, às vezes, a dose de 500mg
é possível. Então, sim, não dá pra gente julgar a paciente que está em uso de 500 mg por dia de metildopa. 250 vai fazer efeito? Muito pouco provável. A metildopa não é um antipertensivo potente. Não é um antipertensivo potente. Quando a gente fala, por exemplo, de uma hipertensão mais grave, a metildopa durante a gestação não é o ideal. Muitas vezes ela vai estar associada a outras medicações, mas ela normalmente não tem a potência que a gente precisa para controlar essa pressão. Então, não é um antipertensivo potente, mas muitas vezes vai ter necessidade de se associar com outros, tá bom? Então, falamos um pouquinho sobre isso. Me conta aí, gente, dúvidas. Já vou responder sua dúvida, Bruno. É exatamente ela que é o X da questão que a gente falou um pouquinho antes, tá? Questões de dose, principalmente quando a gente fala de dose máxima. A gente tem muitos protocolos no Brasil falando da dose máxima de 2 gramas por dia. E muitas vezes isso limita. Eu já vi alguns lugares, o pessoal falou assim, Natália, eu queria prescrever mais, mas eu não consigo prescrever porque o protocolo da minha instituição não permite. Será que a gente consegue mudar esse protocolo? Será que a gente tem embasamento científico para isso? Então é exatamente sobre isso que eu comecei falando a aula e a gente precisa falar agora, tá bom? A Amália falou que tomava Holmes 40H, Holmes H, né, 40/12,5. E a grávida tá grávida tomando metildopa de 1.500, ou seja, 1,5 gramas, hidralazina de 100 2 vezes por dia e nifedipino de 20. Por favor, comenta sobre sua prescrição. Você tá com 3 drogas seguras durante a gestação. O que a gente precisa saber, sim, é se você tá tendo o controle pressórico adequado, tá bom? A hidralazina é outra que tem publicações que falam de 150 e tem outras publicações que falam de até 200 mg por dia, então tá seguro, tá tudo bem. A metildopa, a gente tem margem de aumentar e a nifedipino também tem. Você não falou quantas vezes por dia da nifedipino, mas são 3 drogas ótimas, mas esse controle pressórico tem que ser bem próximo, tá? Porque você já tá com 3 medicações. Não sei com quantas semanas de gestação, nem nada disso, nem sua história, mas precisa vigiar bem de pertinho. Essa pressão tem que ser vista diariamente. Então, um primeiro item que tem que ter na nossa prescrição, claro que a gente tá falando com todas as populações, tá? E isso não vai se encaixar para todo mundo, mas se você puder, coloque lá, ó, primeiro item da sua prescrição é um aparelhinho de pressão, tá bom? Primeiro item, um aparelho de pressão, porque se essa paciente tem condição de ter, isso vai ser o melhor amigo dela durante a gestação. E aí, para ter essa relação de controle pressórico bem de perto, o aparelho de pressão ajuda demais, gente. Então, aparelhinho de pressão digital de braço, tá? Zero conflitos de interesse, mas tem marcas nas farmácias que são bem confiáveis, GTEC, Omron, essas marcas são confiáveis, dá para utilizar. E custa numa faixa de até R$150, mais ou menos. Eu sei que eu tô falando de um número que às vezes não cabe para a população como um todo, mas cabe para muita gente. E muitas dão um jeitinho de fazer acontecer, sabe? Pega um dinheirinho com um dinheirinho com outro, um familiar ajuda e faz acontecer. E isso é um grande aliado. A gente tem que parar de julgar o bolso do outro. Claro que tem pacientes que realmente não têm condição, tá? Eu não tô esquecendo disso. Essa paciente precisa ir no posto. Medir com frequência. Você não pode deixar e falar para ela, olha, não, você vai medir só daqui a um mês. A gente não pode fazer dessa forma. Então, o aparelhinho de pressão durante a gravidez, no pós-parto, vai ser o melhor amigo. Pra você ter ideia, eu brinco com as pacientes, durante a gestação, eu falo que ele tem que estar em cima da mesa, o aparelhinho de pressão. Passou a gestação, passou o puerpério ali, ele é o aparelhinho que vai ficar no guarda-roupa, vai ficar guardado, porque senão a gente fica bitolado também. Nas pacientes que não são grávidas também eu falo a mesma coisa, o aparelhinho de pressão tem que estar lá no guarda-roupa. Se precisar, a gente pega e usa, mas durante a gravidez não. Durante a gravidez ele tem que estar em cima da mesa, acesso fácil, para a paciente realmente não deixar de fazer esse controle pressórico de forma correta, porque a gente precisa ser muito assertivo nesse tratamento, tá bom? Vai me mandando mais dúvidas aí, ó. Neves, show, que bom que você tá gostando. Me mandem, gente, se isso tudo que a gente tá falando tá fazendo sentido para vocês, me fala aqui que a gente conversa mais. Eu vejo que uma dúvida muito recorrente é sobre medicações, então foi por isso também que eu decidi falar sobre.
Vamos para a dose máxima, Natália? Já estamos conversando aqui há um tempinho e vocês sabem que as lives são curtinhas para que todo mundo possa participar. Natália, qual a dose máxima da metildopa que a gente pode utilizar? É verdade que até pouquíssimo tempo atrás a gente tinha publicações no Brasil falando de até 2 gramas por dia. A maioria dos protocolos nas maternidades, nas clínicas, estão com 2 gramas por dia de dose máxima de metildopa. Isso aí, Bruna, sua dúvida. Publicações internacionais, a gente já vinha vendo ali que a dose máxima da metildopa estava com 3 gramas por dia. Diversas publicações de fora, americana, a gente teve publicação da Circulation desse ano, falando sobre a dose de 3 gramas por dia. A gente teve agora, na semana passada, no guideline novo sobre hipertensão no geral, e aí fala da hipertensão na gestação, com dose máxima de 3 gramas por dia também. E aí, aqui no Brasil, a gente teve sim uma publicação da Rede Brasileira de Estudos sobre Hipertensão na Gestação, falando, eles montam um quadrinho e eles colocam de 750 miligramas a 2 gramas, ponto. Lá na frente, eles escrevem, essa dose pode ir até 3 gramas por dia. Ou seja, a gente teve álibi, a gente tem margem de mudar esses protocolos nas maternidades. Natália, é para todo mundo? Não. A gente vai usar 3 gramas para paciente que realmente precisa. É um paciente que já está em uso de nifedipino, que já está em uso de hidralazina, ou então está usando amlodipina com algum diurético ou com algum beta-bloqueador associado e que já está difícil o manuseio, a hipertensão está ficando resistente e aí a gente tem uma margem de aumentar 1 grama ali na tentativa. Não é para todo mundo, normalmente essa paciente já está sendo vista muito de perto, em alguns casos até mesmo internada. Então assim, pensa numa paciente, por exemplo, que está ali com um quadro de uma hipertensão mais refratária, já internado numa maternidade e que você não está conseguindo controlar. Pessoal chegando, diuréticos na gestação tem controvérsia? Tem, a gente pode falar sobre isso também, tá, Bruno? Mas a gente tem documentação falando sobre, a gente pode falar sobre isso. Então, se é uma paciente que você já está tendo mais dificuldade no manejo, tá difícil de controlar ali, é uma possibilidade, tá bom? Então, não é para todo mundo, mesmo porque a gente volta lá nos nossos efeitos colaterais. É uma paciente que já tem um pouco mais de sonolência, de letargia, de boca seca. Então, não é toda paciente que tolera. Mas se é uma gestação que você está tentando manter ali, que já está faltando medicação, que você já está fazendo ali um esforço real para manter essa gestação, a gente pode sim chegar numa dose de 3 gramas por dia. Eu não chego de forma corriqueira, chego exatamente nessas situações onde eu já associei alguma medicação antes para a gente controlar por conta dos efeitos colaterais da medicação. Então, a gente tem sim que dosar ali quem a gente vai até a dose máxima, a gente vai tentar de outras formas antes de chegar nessa dose máxima, mas existe a possibilidade. Então, se as maternidades quiserem mudar esse protocolo, a gente tem possibilidade. Eu faço uso, sim, no consultório, no meu manejo, eu faço uso da metildopa de 3 gramas por dia. Normalmente, a minha paciente, para chegar nessa dose, ela já está com outras medicações associadas e a gente vai vendo tolerância, tá? Não, doutora, não tô tolerando, não tô conseguindo ficar acordada direito, eu tô com muita sonolência, eu tô com muita prostração, as coisas perderam a graça, não dá. E aí a gente vai titulando. Efeito colateral das medicações, a gente precisa ouvir essa paciente, tá? Então a gente precisa estar atento, inclusive no laboratorial dela, porque a gente pode ter alteração de TGO e do TGP também por conta das doses da metildopa, tá bom? Bruno, me conta se explicou a sua dúvida aí sobre essas doses máximas de metildopa, já me conta. Vou dar uma palhinha sobre diurético na gestação, tá? Que o Bruno também me perguntou. Tem controvérsias? Temos sim controvérsias. A gente pode ter ali redução de líquido amniótico,
Ah, perfeito, ótimo, fico feliz. A gente pode ter sim ali redução de líquido amniótico e tudo mais, mas a gente tem sim publicações falando principalmente do uso da hidroclorotiazida em doses mais baixas durante a gestação, tá? Inclusive, olha como são as coisas. A gente tem uma publicação que eu havia comentado da Circulation esse ano, mostrando uma lista enorme de antipertensivos durante a gravidez. A daqui do Brasil também, a gente tem uma lista com vários, em todas elas a hidroclorotiazida entra, tá? E aí, na publicação da semana passada, de hipertensão na gestação, eles colocaram apenas 4 medicações. Não foi só de hipertensão na gestação, eles falaram sobre o uso... sobre hipertensão no geral, né? E aí, na parte de hipertensão na gestação, eles citaram apenas 4 medicações, tá, Bruno? Sobre o uso na gravidez, para o tratamento de hipertensão na gravidez. E estavam lá nessa listinha deles, está lá, né? Nessa publicação da semana passada. Labetalol, que é a medicação mais utilizada nos Estados Unidos, para tratamento da hipertensão na gestação, e a gente não tem no Brasil. Eu ainda não consegui descobrir porquê, tá? Mas não temos. Depois a nifedipina, que também está como primeira classe de tratamento nos Estados Unidos. São as 2 drogas mais utilizadas lá. E aí depois a gente tem a metildopa como opção e a hidroclorotiazida. Então eles colocaram essas 4, tá? Eu assumo que não faço uso corriqueiro durante a gestação, não é minha primeira, não é minha segunda, nem minha terceira opção de tratamento, mas agora eu estou sim com uma paciente que está fazendo uso porque não teve tolerância com outras medicações. Então eu fui ficando encurralada, e aí, na verdade, é um caso de uma hipertensão secundária. E ela tem uma resposta muito boa à hidroclorotiazida, e engravidou, sem a nossa orientação, mas engravidou. E aí ela não quis tirar a hidrocloro e tá mantendo super bem, líquido super controlado. Então, assim, tá indo maravilhosamente bem. Eu conto depois, mais pra frente, pra vocês o desfecho. A gente tá só no começo dessa gestação, é uma hipertensão com um altíssimo risco, mas mais pra frente, espero que daqui a um bom tempo eu conte pra vocês o desfecho. Não faço uso corriqueiro, tá? Mas é uma possibilidade, a gente está respaldado, a gente tem diversas documentações falando sobre o uso da hidroclorotiazida durante a gravidez. Furosemida não. Furosemida a gente não tem descrito nessas tabelas de controle pressórico de tratamento da hipertensão na gestação como uma opção de tratamento contínuo. Mas a gente usa furosemida de forma extremamente segura durante a gravidez, principalmente nas pacientes que têm insuficiência cardíaca ou que têm alguma disfunção cardíaca, né? Seja por valvopatia, por cardiopatias e tudo mais. É uma medicação que a gente faz uso muito seguro. Só não faz parto por 5 dias, né? Então, você já viu aqui, né? Já postei também sobre isso. Coloquei semana passada, né? Sobre... No pós-parto, sim, mas principalmente nas pacientes que tiveram quadros de pré-eclâmpsia, tá? A gente tem embasamento sobre isso. Gente, olha aqui, eu ganho o dia quando eu vejo isso, viu? Eu aprendi com você, eu fico muito feliz. Me conta aqui, Bruno, você é gel? Me conta. Então, a furosemida a gente usa, principalmente no pós-parto, quando a gente tem uma hipertensão de difícil controle nas pacientes que tiveram síndromes hipertensivas, principalmente a pré-eclâmpsia, e a gente usa por tempo limitado, igual você mesmo disse, por 5 dias. Isso aí, você tá certíssimo. Durante a gestação, não é uma opção de tratamento nosso para o controle pressórico, principalmente por conta das questões de líquido amniótico, e não é uma medicação que a gente faz uso de uma forma geral no tratamento da hipertensão, nem gestante, nem não gestante, não é uma opção. Eu sei que isso é muito difundido, a gente ainda pega muitas prescrições de pacientes, por exemplo, com atenolol e furosemida para tratar hipertensão, não gestantes, tá? Mas nenhuma das 2 medicações são primeira linha, nem segunda, nem terceira de tratamento de hipertensão, e durante a gestação também não faz parte. Sou enfermeira obstetra, estou no 10º semestre de medicina e vou fazer residência de GO. Muito maravilhoso, muito legal, parabéns pela sua trajetória, viu? Parabéns mesmo. Então, não uso furosemida na gestação, a gente usa principalmente nos casos de
insuficiência cardíaca, tá? Pacientes que têm realmente um quadro congestivo. Para tratamento de hipertensão, não. Para tratamento de hipertensão na gestação, a furosemida não é indicada, tá bom? Deu para tirar a dúvida aí certinho? Outras pessoas, gente, me contem aí se vocês têm dúvida, se vocês tiveram algum insight aqui, se deu para responder realmente alguma questão para vocês. O hidroclorotiazida também, né? Hidroclorotiazida a gente consegue usar assim como antihipertensivo durante a gestação, mesma medicação, né? Não, furosemida e hidroclorotiazida são 2 diuréticos, mas cada um faz efeito de uma forma. Então, a hidroclorotiazida a gente pode usar no tratamento da hipertensão durante a gestação, mas a furosemida não. A furosemida a gente deixa mais para os casos de insuficiência cardíaca, de disfunção cardíaca. Por exemplo, uma paciente com uma valvopatia que está descompensada, uma paciente com uma fração de ejeção já reduzida, com uma cardiomiopatia dilatada. Essas a gente vai reservar mais a furosemida, principalmente com sinais congestivos. A gente usa a furosemida nas pacientes que têm sinais de disfunção congestiva, mas a hidroclorotiazida a gente usa no controle da pressão mesmo. São 2 diuréticos, cada um com um tipo de ação diferente. Por que não posso usar propanolol e sim o metoprolol? O propanolol pode ser usado, tá? A gente não usa atenolol durante a gravidez. O atenolol, dentre a classe dos beta-bloqueadores, foi o que fez maior índice de restrição de crescimento intrauterino. Foi o atenolol. Propanolol, metoprolol, carvedilol podem ser usados durante a gravidez. São beta-bloqueadores que podem ser usados. O bisoprolol está começando a ser usado e nebivolol a gente ainda não tem publicações de segurança durante a gravidez. Mas propanolol, metoprolol, succinato de metoprolol e carvedilol a gente usa sim durante a gestação com muita segurança. E aí, gente, me contem. Pindolol também, né? A gente usava, mas a gente não tem mais pindolol no Brasil. A gente tem segurança do pindolol, mas não tem mais nas farmácias, os pacientes não encontram mais, saiu mais ou menos em 2017, 2018, desde então não temos mais o pindolol. O labetalol, inclusive, que é o que tem fora do país, é um beta-bloqueador, é o mais utilizado nos Estados Unidos, mas aqui a gente não tem. Muito bom, adoro quando vocês me mandam dúvidas. Eu adorei estar aqui. Muito obrigada, doutora. Eu que agradeço realmente por estar aqui, por falar que está aprendendo comigo. Eu fico muito feliz de poder compartilhar o conhecimento. E eu sei que você entende muito bem de tudo isso que a gente está conversando. Enfermeira obstetra está sempre à frente. Vocês que estão lá cuidando dessas pacientes, principalmente quando a gente está falando de saúde pública, né? Vocês que estão à frente dessas pacientes. E quando eu falo de difundir o conhecimento, eu estou falando em todas as esferas de profissionais que cuidam da gestante, tá? Desde o enfermeiro obstetra, que maravilhoso que a gente tá difundindo isso cada vez mais, ao pessoal da clínica médica, médico da família, até chegar na assistência mais especializada, que é o GO, que é o cardiologista quando precisa. Enfim, é muito importante a gente difundir, fazer esse trabalho de formiguinha, porque todo mundo ali que está no círculo dessa gestante é responsável por esse tratamento. Eu fico muito feliz mesmo, viu? É isso aí, estou num divórcio litigioso com a enfermagem, estou quase médico. Você sempre será as duas coisas. Eu tenho certeza que você está trazendo muito do Bruno enfermeiro para o Bruno médico. Eu não tenho a menor dúvida disso, que o seu olhar diferenciado, que o seu olhar de acolhimento que a enfermagem tem muito mais, você está trazendo para o Bruno médico. Eu não tenho a menor dúvida, e as coisas não, assim, andam separadas, mas elas andam muito mais juntas do que a gente imagina. A gente, como médico, tem que ser muito mais parceiro de quem está do nosso lado, como o pessoal da equipe da enfermagem, da fisioterapia, da nutrição, e não existe esse diferencial todo, sabe? A gente tem que se unir ali para fazer o melhor para quem está ali na nossa frente. A enfermagem me trouxe um outro mundo na formação da medicina. Eu não tenho a menor dúvida disso. Não tenho a menor dúvida disso, Bruno. O quão você deve ser um profissional, um aluno muito mais dedicado por ter sido um profissional extremamente dedicado. Não tenho a menor dúvida. É um outro conhecimento realmente. Então, gente, eu quero agradecer muito
Ainda falta um restinho de domingo ali, dá para vocês curtirem um pouquinho ali, um descanso merecido. Eu adorei a live de hoje, eu espero estar sempre aqui com vocês. Estou fazendo o meu máximo para estar aqui descomplicando a cardiologia na gestação todas as quintas e domingo às 20h30, para a gente poder conversar e descomplicar e levar realmente informação para todo mundo, tá bom? Então, tô te esperando de volta na quinta-feira, às 8h30, para a gente falar sobre um outro assunto. E se vocês tiverem sugestão de assunto ou dúvida que vocês têm ali na rotina, já me manda, que eu vou adorar bater um papo com vocês sobre isso, tá bom? Então, até o próximo encontro, boa noite, e eu tô te esperando. E já segue aí o perfil, tá, gente? Me manda um comentário, se tiver gostado, já comenta, eu também gosto de saber tudo isso, tá bom? Boa noite!